Boa noite a todos. Estaremos aqui falando sobre a Fiscal.io. Os membros são Carlos Vicente Amara Moreira, Marcos Vinícius Pocenco Guimarães e Ricardo José dos Santos. Primeiramente, vamos falar sobre a Fiscal.io, que é uma empresa de tecnologia que está revolucionando a gestão de documentos fiscais no Brasil, onde ela faz especialização em gestão de documentos fiscais eletrônicos, né? NFE ou CTE, foco na automação e simplificação de processos para empresas e escritórios de contabilidade. E o propósito é reduzir a burocracia, aumentar a conformidade e otimizar as rotinas fiscais. No primeiro objetivo, estaremos falando de POP, né, que seria Procedimento Operacional Padrão, que ele tem o objetivo de estabelecer e padronizar as etapas de ciclo de vida de uma demanda de desenvolvimento de software. E na Fiscal IO, desde seu registro inicial até a implantação em produção. E ele visa garantir eficiência, qualidade, conformidade e agilidade na entrega. A aplicação do POP se aplica em todos os colaboradores envolvidos no ciclo de vida de desenvolvimento de softwares da Fiscal, incluindo, mas não limitado a, solicitantes, sejam eles internos e externos, Product Owner, né, PO, analista de negócio funcional, Tech Lead, o X Designer, desenvolvedores, os devs, e os analistas de QA, Quality Assurance. Nas responsabilidades, nós vamos ter uma tabelinha com funções e responsabilidades chaves, onde o solicitante ele registra e demanda nos Zoro Sprints com informações complementares e evidências. O Product Owner, o PO, é avaliar a viabilidade e prioridade das demandas, definir estratégia de valor e tipo de solicitação. O analista detalhar a especificação funcionais, premissas, simulações, alterações, sugeridas são critérios e aceitações a registrar casos de teste. O Tech Lead definir especificações técnicas, indicar alterações em componentes dos sistemas e detalhar a lógica de implementação. O X-Designer é criar os protótipos na telas para demandas que exigem alterações ou criação de interface. O desenvolvedor, né, o Dev, assumir tarefas de desenvolvimento, implementar funcionalidades de acordo com as especificações e preencher resumos de alterações. O analista de QA, né, seria executar testes baseados em critérios de aceitação e casos de teste, preencher evidências e feedback. Alguns documentos complementares são os Sprints, ferramentas oficiais para registro, acompanhamento e gestão de demanda, né, Backlog, Sprints e Releases. A documentação de design UX seria o protótipo de tela, fluxos de usuários. O ferramenta de controle de versão, que é para gestão de código-fonte e histórico de alteração. E o ferramenta de teste, seria manuais automatizados para execução de registro e resultado de teste. As considerações gerais. A qualidade e a padronização do processo de desenvolvimento são cruciais para a Fiscal I/O, garantindo a confiabilidade e o desempenho do Fiscal I/O Monitor. A adesão SPOP assegura que a rastreabilidade, todas as etapas e decisões são registradas nos Zoro Sprints. A colaboração eficaz, papéis e responsabilidades claras promove a comunicação e sinergia entre as equipes. Qualidade de entrega, a validação contínua e etapa de testes rigorosos garante a entrega de software robustos e sem falhas. E as melhorias contínuas, que a formalização de processos permite identificar gargalos e oportunidades de otimização, promovendo a evolução e metodologia de desenvolvimento. Nas descrições do procedimento, vou passar a palavra a Carlos. Nas etapas do procedimento, antes de a gente entrar no gráfico em si, vou dar uma detalhada nos passos do primeiro processo, que é o recebimento da solicitação. A gente tem, claro, a definição da equipe, que vai ser, no caso, o solicitante, o PO, o analista, o Tech Lead e, se necessário, o designer. E a primeira etapa é o registro da demanda. O responsável vai ser o próprio solicitante. Então vai receber a demanda através dos sistemas ou sprints
a E após o dinamização, preenchimento dos promovendo a dados, evolução e seja metodologia pelo de solicitante interno, desenvolvimento. que no caso seria Das um descrições do colaborador, ou procedimento, vou externo, se for um passar a palavra cliente, a Carlos. essa demanda vai passar a ser registrada nos sistemas Zorro Sprints, que vai para a próxima parte da avaliação e aprovação, é responsabilidade do PO, que vai receber essa demanda e vai avaliar e definir, fazer a tipagem daquela demanda. Então, prioridade, se vai ser uma correção de bug, um desenvolvimento de uma nova função, e vai passar da avaliação para a próxima etapa, que é a especificação, que é feita pelo analista. A especificação funcional, nesse caso, o analista vai detalhar as premissas, fazer simulações, alterações e definir os critérios de aceitação para aquela demanda. E a saída dessa especificação vai ser o documento com as explicações funcionais, que vai ser entrada para as especificações técnicas, que é feita pelo próprio Tech Lead, onde ele vai definir quais componentes vão ser necessários, quais classes, métodos, e a saída dessa especificação técnica é um documento de especificação técnica já detalhado e já designado o desenvolvedor responsável. Aí, no caso, se for necessário, o desenvolvimento de uma prototipagem de alguma tela, essa vai ser a responsabilidade do designer. Então, caso for necessário, né, alguma alteração ou criação de uma nova interface, o Tech Lead vai encaminhar isso para um designer que vai ser responsável pela prototipagem dessa tela. E a saída, claro, vai ser protótipo da tela aprovado ou em revisão. E com isso, a saída vai para a última etapa, que é a aprovação que vai ser feita pelo PO, que é o responsável por essa etapa. Então, com todas as informações de especificação e tela, se tiver, ele vai decidir aprovar ou não aprovar. Caso ele não aprovar, ele vai retornar para a especificação técnica e, caso aprovado, ele vai para o próximo processo de execução. Então, processo 2, que é a execução. Envolvido no processo vai ser o desenvolvedor, o tech lead e o analista. Então, o objetivo é realmente desenvolver e testar essa demanda, essa nova solicitação. Primeiro processo é responsabilidade do desenvolvedor, que é basicamente desenvolver o código daquela solicitação, aquela demanda, e passar para a revisão, que já é de responsabilidade ou do tech lead ou de outro dev, que vai revisar o código, verificar a otimização, clareza, performance do código e vai decidir se não tiver bom, ou seja, se for necessária alguma correção, vai voltar para a etapa anterior, para o desenvolvimento novamente, mas caso estiver bom, ele vai para a próxima etapa, que é a etapa de teste. Essa já é responsabilidade pelo analista de QA. Pode descer um pouquinho mais. Então, o analista de QA, ele vai executar todos os testes com base nos critérios dos documentos que ele receber, tanto dos requisitos funcionais quanto dos requisitos técnicos, e vai preencher o campo que ele vai ter de evidência, feedback, e vai dar uma nota final para aquela demanda. E, novamente, ele vai decidir se vai atender, essa demanda está atendendo aos critérios, e se não tiver, ele retorna para a etapa do desenvolvimento para fazer as correções. A última etapa é a implementação em si, a implantação da demanda. Então, depois de todos os testes, a demanda é preparada e implantada no ambiente de produção do Fiscal I/O. Antes da liberação final, ela pode ser agrupada em uma release e a liberação é registrada num dos sistemas ou sprints, com um changelog, a comunicação transparente com o time. E, se for aplicável aos usuários também. E a saída disso é o próprio sistema funcional já, ou a correção, implantada e em produção, e já toda documentada. E dá, assim, o fim ao processo. Vou passar a palavra para Marcos, que ele vai explicar agora o diagrama. Agora eu vou falar sobre o fluxograma que a gente montou. Aqui está o fluxograma dos dois processos. O primeiro é a aprovação e planejamento. Ele se inicia com o registro da demanda, que pode ser feita tanto por um funcionário interno da empresa quanto por um cliente externo. Após isso, essa demanda é enviada para o PO,
que faz a avaliação e os critérios de necessidade dessa demanda para ser aprovado. Se essa demanda for aprovada, ela passa para o analista, que realiza a especificação técnica, e lá é colocado os componentes que precisam ser feitos para essa demanda, qual que vai ser os critérios de teste e o que é esperado da realização dessa demanda. Após isso, ela é passada para a especificação técnica, onde é definido qual que vai ser a arquitetura, a tecnologia e qual que vai ser a lógica de implementação, que deve ser desenvolvida pelo desenvolvedor. Após isso, ela aqui tem uma tomada de decisão. Se necessita a criação de telas, essa demanda é passada para um analista UX, que vai fazer a prototipação da tela. Se não, ela passa direto para a etapa de aprovação do PO. E se o PO aprovar, dá fim ao processo. Se não, essa demanda volta para a especificação funcional. Agora a parte execução e liberação. Esse processo é iniciado com o desenvolvimento, que esse desenvolvimento é feito com base na especificação técnica realizada pelo processo anterior. Após esse desenvolvimento é passado para o tech lead ou outro desenvolvedor para revisar o código, para ver se está seguindo todos os padrões da empresa, se o código está claro. Se necessita de alterações, ele volta para a etapa de desenvolvimento. Se não, ele passa para a etapa de testes, que é realizada por um analista de QA. Esse analista ele vai fazer os testes baseado com os casos de teste que foram definidos na especificação funcional. E caso necessite de alteração, ele volta para a etapa de desenvolvimento. Se não, ele passa para a fase de implantação e geração de release, que dá fim a este processo. E foi esse o nosso trabalho.